Essa saída do Mazzuco já estava prevista pelo Atlético desde que o Alexandre Leitão caiu, né? O Alexandre Leitão, ex-CEO do clube, trouxe o André Mazzuco na sua gestão e já estava previsto que o Mazzuco sairia, porque o Atlético não lida bem com heranças, né? Principalmente na área Mário Celso Petralha. O Furacão não costuma manter funcionários que não chegaram com o Petralha, no mesmo caso do Mazzuco nesse momento pelo Atlético. Então a grande situação é que ele já estava praticamente fora, já se ventilava essa ideia, o Mazzuco já estava mais fora do clube do que dentro das operações do Atlético, e ele teve no TT, na negociação do ponta que foi para o Panathinaikos da Grécia, e também nesse negócio que a gente noticiou recentemente também do Bruno Tabata, últimas cartadas. Não significa que o do Bruno Tabata não dará certo, mas significa que o Mazzuco parou de tentar porque está demitido logicamente, e foram as últimas cartadas. Ele pensa que como foram esforços grandes e o clube não conseguiu comprar a ideia, o clube não comprou exatamente o que o Mazzuco queria fazer nessa janela de transferência. Então essas foram as últimas cartadas aí do André Mazzuco como diretor de futebol do Atlético atuante, né? Agora ele foi demitido e não faz mais parte dos planos do Furacão. A saída do Mazzuco não tem exatamente relação com uma chegada de Paulo Autuori. O Autuori chegaria para ser um diretor técnico do clube. O André Mazzuco era diretor de futebol. Há essa diferenciação. Então não necessariamente Paulo Autuori chegou no Petralha e falou: eu assumo se o Mazzuco for embora. Não é isso que aconteceu. O Mazzuco já estava praticamente fora do clube. Mas essa reformulação, essa demissão talvez em massa do Atlético ontem, aí sim, pelo que a gente conseguiu apurar lá de dentro do Atlético, pelo relato que a gente conseguiu colher, é que sim, essa reformulação tem sim um pedido de Paulo Autuori para isso. E aí a situação fica já mais diferente. O Autuori é um cara que poderia assumir o Atlético, é um cara que é muito bem cotado dentro do Atlético e que há realmente a intenção, existem realmente as conversas para que ele retorne, e me parece questão de tempo. Claro que eu não vou cravar aqui que vai acontecer porque o futebol é muito dinâmico, mas o Paulo Autuori nesse momento parece ser a sequência natural dos eventos de que ele assuma a direção técnica do Atlético nesse momento. Então, Furacão, além do André Mazzuco, demitiu o Felipe Gil, coordenador aí das categorias de base. Demitiu também o Próspero Paoli, que era coordenador técnico do clube e chegou junto do Felipe Gil. O Atlético também deixou todo o departamento de scout, né? Os olheiros do Atlético, quem recomenda contratações, todo mundo foi embora, todo mundo foi demitido. E ainda teve aí outras saídas nesse Furacão. Ainda dá pra gente citar o Rodrigo Carvalho, que era coordenador de captação, coordenador do setor de captação do Atlético, também saiu, além do treinador da equipe sub-20, o Caco Espinosa, também deixou o clube. E outros exemplos, teve até analista de informação, né, TI, técnico de informática, que foi embora. Foi mandado embora. Então, assim, é caótica a situação, o relato é esse, é caótica. É o cara que fazia o gráfico do scout. Cara, assim, não ficou ninguém, tá? Não o homem da ninguém. planilha. O homem da planilha. Isso é realmente muito importante. O André Mazzuco se posicionou nas suas redes sociais sobre a saída do Atlético. Ele agradece o Furacão, né? Fala que se despede com boas lembranças, mas tem um ponto muito importante. Ele fala que o propósito sempre é que haja compatibilidade de ideias e valores, o que nem sempre ocorre por diferentes razões. É natural que quando isso não acontece, haja rompimento. Palavras do André Mazzuco sobre essa saída do Atlético. Então, Furacão numa situação caótica. Demite mais de 10 funcionários, entre eles todo o departamento de scouting e seu diretor de futebol, para ter um futuro talvez com Paulo Autuori, provavelmente com Paulo Autuori. Outros nomes são sondados aí para assumir a direção de futebol também, além do Paulo Autuori como diretor técnico. O Furacão também segue na busca por um diretor de futebol nesse ano de 2024 cada vez mais caótico, né, TT? Pois é, né? Que bastidor conturbado, né? Porque por mais que você queira introduzir uma nova metodologia, né? E aí com a vinda do Paulo Autuori, isso vai acontecer naturalmente. Ele vai precisar se cercar de pessoas que estejam ali realmente dialogando com ele, né? Então, certamente vai indicar novos profissionais para esses cargos. A gente está falando do dia 30 de julho de 2024, ano do centenário do Atlético. É claro que em relação ao time profissional, eu acho que de certa forma isso não vai também
acabar com o trabalho que está sendo feito, porque já tem um novo treinador, né? O Varini, acho que as ideias do Varini permanecerão intactas, né? Acredito que o Atlético não vai fazer uma nova troca de técnico a essa altura do campeonato. Troca de treinador não, tá, Jana? Provavelmente não, né? No Atlético não dá pra prever. Mas assim, a grande tendência é de que não. Agora, é difícil também projetar que o Autuori não vai mudar em nada o estilo de jogo, né? O Fernandinho falou recentemente, o Atlético tem que definir um estilo de jogo. No mundo ideal, essa definição chega de cima. Então, contratando o Autuori para a posição de diretor técnico, o Atlético visa definir uma ideia de jogo. No trabalho agora, do Varini, qual que é a ideia que o Atlético vai definir? É a do Varini ou é a do Autuori, né? Porque são jogos diferentes. Totalmente diferentes. Então, aí também tem que ver como é que o Varini vai receber, né? Todas essas mudanças, né? E tá recebendo, né? Porque é óbvio que ele tá lá dentro trabalhando e sabe que certamente os próximos passos virão, né? Precisarão vir, porque são funções importantes. A gente tá falando de grandes cargos no Atlético, né? Não são funções assim que você não vai perceber tanta mudança no dia a dia, né? Você não tá trocando porque o outro profissional não estava rendendo, não estava indo bem, mas simplesmente porque são ideias diferentes, são valores diferentes, então por isso que o Atlético se viu obrigado a fazer essa mudança. Certamente deve se confirmar, né, a ida do Paulo Autuori, já que o Atlético fez tantas mudanças condicionadas a uma mudança aí também nessa direção técnica do clube. O Mazzuco eu acho que é um assunto à parte, talvez, até porque ele é um cara ainda da era Leitão, né? Então ele deixou bem claro ali, até na despedida dele, que as ideias, quando não são, né, convergentes, acaba realmente fazendo com que o trabalho não possa ter uma continuidade. Agora, em relação aos outros profissionais, eu acho que é algo impactante, porque são pessoas que estão ali diretamente ligadas ao futebol e que estão, né, tendo o trabalho delas sendo refletido nas decisões que são tomadas no time profissional, né? Departamento de scout, né? Toda a equipe que está de olho no mercado para vinda de jogadores, para vinda de reforços, e nós estamos em meio a uma janela que permite isso, do Atlético se reforçar. Então, obviamente que isso é negativo, porque o Atlético para tudo para mudar, para então retomar e iniciar um novo trabalho ou fazer ajustes no trabalho que está em andamento.